O governo federal lançou hoje pela manhã um plano de estímulo à indústria brasileira, que enfrenta um quadro crônico de estagnação e perda de competitividade. Batizado de, olha, outro nome bonito, batizado de Nova Indústria Brasil. Vamos para a narrativa. O pacote reedita políticas de antigas gestões petistas, ao prever 300 bilhões de reais, ai meu Deus, em financiamentos e subsídios ao setor até 2026, além de uma política de obras e compras públicas com incentivo ao conteúdo local. Vamos gastando dinheiro público. É o nosso Keynes, nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos. A economia é um banco central riquíssimo, né? Vamos imprimir moeda, papel moeda à vontade. O BNDES lidera a iniciativa, mobilizando 250 bilhões de reais do total previsto. Em entrevista ao Estadão, o economista Sérgio Vale diz que essa política é uma velha roupagem de uma velha política industrial baseada em usar recursos. Bom, então, nós já temos o Ministério, e eu peço a ajuda dos colegas, que eu sempre me confundo com este nome, Ministério da Por favor. Microempresa. Ministério da Microempresa. Empresa de pequeno porte. Empresa de pequeno porte, professor, o que mais? E do empreendedorismo. Do empreendedorismo. Mas tem mais, parece que é um nome tão comprido. Na verdade, esse ministério é uma sala que fica no térreo ali do prédio em que trabalha o vice-presidente Geraldo Alckmin. Né? Posso fazer uma correção? Por favor. Você estava de férias na semana passada. Por favor. Na semana passada virou uma sala, porque houve uma inauguração da sala do Pessoal, importante notícia, atualizando vocês, a Cássio Miranda. Como está agora a sala do Ministério da Microempresa? Ela foi inaugurada com pompas e circunstâncias na semana passada. Foi capa de diversos jornais, muito mais pelas entrevistas que foram dadas lá do que por conta da sala e da sua decoração. Qual ministério que teve? Vocês lembram também? Teve um ministério que inaugurou o letreiro, era prateado e agora ficou dourado, brilhando, e teve roda de samba, foi uma festa. Foi Cultura? Ministério da Cultura, muito bem. Afinal de contas, pagode também é cultura. Mas vejam só, eu queria ouvir vocês sobre esse plano de meter 300 bilhões de reais. Sabe o que está me lembrando, o Cássio Miranda? Está me lembrando o New Deal do Roosevelt, depois que teve a crise do 2029, né, a craque da Bolsa em 29, todo mundo nos Estados Unidos só especulava, ninguém produzia, todo mundo buscando ali uma tetinha para mamar no governo. Tem uma hora, do dia para a noite, todo mundo começou a vender as ações, elas pararam de valer. Os Estados Unidos foi à bancarrota. Muito bem. Aí, então, o New Deal. Vamos pegar dinheiro público e começar a realizar grandes obras para gerar emprego. Há uma diferença, meu querido Cássio Miranda. Os Estados Unidos, a economia mundial é dolarizada. Então, os Estados Unidos pode imprimir dólar à vontade e solidarizar a sua dívida com o mundo inteiro. Sim. Então ele imprime papel moeda, vai gastando. O déficit americano está mais de 30 trilhões de dólares. É maior do que o PIB. E nós vamos fazer a mesma coisa, afinal de contas, nós não gastamos nada com emenda parlamentar. É 16 bi, parece que agora caiu só para 11. Boa notícia, vai gastar 11 bilhões de reais de emenda parlamentar. 16 bilhões para a Lei Rouanet, que é uma prioridade, claro, é uma prioridade para o nosso país. E agora, 300 bi. A Cássio Miranda, é o que eu perguntei para o motorista da perua escolar que errou o caminho quando eu tinha 11 anos. Onde isso vai parar? O Tião, qual que era o nome dele? É o seu José. Seu José. Depois eu conto as piadas sujas que o seu José contava. Com 10 anos, ele seria preso por bullying. Não tinha saído do bullying. Era piada suja o tempo todo e a gente atrás, dando tapa na nuca dele, ele dizendo uma Kombi na faixa da esquerda sem cinto de segurança. Com 3 voltas de folga o volante. Eu diria que era o mundo raiz. Mas vamos voltar para o mundo real. O que você achou desse... se possível, eu queria que o teleprompter mostrasse o nome do projeto que eu queria que você comentasse. Nova Indústria Brasil. Muito bem. Então, o que você acha do projeto Nova Indústria Brasil? Capês,
Começa o contrassenso pelo fato de, há poucos dias, o governo federal ter derrubado, e eu acho que é esse o termo, incentivos que determinados setores produtivos tinham. Então, a iniciativa privada perdeu esses incentivos tributários que davam competitividade ao nosso setor privado e, obviamente, com razão, todos esses setores reclamaram. Afinal, nós já temos inúmeros concorrentes, além daqueles concorrentes do mercado, como é o caso da importação, como é o caso daquela produção clandestina e assim sucessivamente. Não bastasse isso, o governo transfere esses recursos que estimulavam a iniciativa privada para uma, entre aspas, indústria capitaneada pelo próprio governo. Porque o governo federal, diante da notícia e diante do conteúdo que nos foi apresentado, utilizará esses recursos para fomentar aquelas indústrias e aquelas atividades que ele, governo federal, através do BNDES, entender conveniente ou necessárias ao nosso desenvolvimento. Entre aspas, é a politização da nossa indústria, a nossa já tão combalida indústria. Basta nós olharmos a balança econômica brasileira. Nas últimas décadas, a indústria brasileira vem diminuindo a passos largos ao longo dos últimos anos. O que o governo federal precisa efetivamente é não atrapalhar os empreendedores, não atrapalhar as indústrias, para que elas, com os próprios recursos e com os próprios mecanismos, possam se desenvolver. Parabéns, é exatamente isso. Quer colaborar com a indústria? Gaste menos dinheiro público. Quer colaborar com a indústria? Reduz o déficit fiscal. Vai gastar mais dinheiro público? Esse dinheiro público vai ser gasto, vai vir da onde? Dos impostos pagos pela própria indústria. Olha, Ricamelo, o Ricamelo, eu queria dizer uma coisa para você. O Wilson Pedroso parece que quer falar agora. Eu quero falar. Você quer falar já? Não, eu quero ver o Rica. Então vamos ouvir o Ricamelo. Então é o seguinte, Rica, em primeiro lugar eu queria te dar uma informação importante. Por favor. Agora são 14 horas e 32 minutos. Repita. 14 horas e 32. Rica, queria que você comentasse isso. O governo federal gastou no ano passado, em 2023, 302 bilhões de reais. Vou repetir. O governo, ele não falou que quer gastar 300 bilhões para incentivar. Foi o que ele gastou o ano inteiro. Somando todos os gastos do governo no ano passado, foram 300 bilhões de reais. A mesma quantia que ele quer gastar novamente só para tentar incentivar a indústria. Agora, sabe quanto ele arrecadou? 183 bi. Agora, se você no ano ganhou 300 mil reais no ano inteiro, eu sei que você ganhou muito mais que isso, mas se você ganhou 300 mil reais em 2023... Adoraria. Desculpe, se você ganhou 180 mil reais em 2023 e gastou 300 mil reais, você está devendo 120. Claro. O governo arrecadou 180 e gastou 300. Como é que ele vai pegar mais 300 para incentivar a indústria? Esse dinheiro vai nascer da onde? Nasce do mato? Ou será que esse dinheiro vai ser mais imposto colocado sobre o empresário? O mesmo empresário que o governo está usando agora a desculpa de querer ajudar para financiar 300 bilhões de reais. Bom, você já deu a resposta, Capês. De fato, ou ele vai usar esse dinheiro das reservas que a gente ficou lá 10 ou 20 anos fazendo reservas em dólares, porque o Brasil exporta, né? Tem uma exportação importante e uma importação menor. Então, a gente vem guardando reserva ao longo de 20 anos. Ele pode gastar um pouco disso, mas isso aí também acaba. E se isso acabar, ele vai ter que conseguir esse dinheiro de algum outro lugar. E esse algum outro lugar é do seu bolso que está nos ouvindo, é do bolso do industrial, é bolso de quem, das empresas e tudo mais. Eu tenho um detalhe aqui, gente. Eu tenho uma divergência em relação ao que o Cássio estava comentando, que é o seguinte. Eu entendo que o governo tem sim que auxiliar a indústria. Se você olha a indústria da grande maioria dos países muito industrializados, vamos pegar o país que mais se industrializou no mundo, que é a China, nas últimas décadas, a China foi muito auxiliada pelo governo. O único problema é que quando a gente pensa em auxílio do governo, como
o Acácio estava comentando aqui antes, a gente já fica com medo de politizar, porque aí o governo, via BNDES, ajuda os amigos, né? Então ele coloca dinheiro onde ele quer, onde pode ser que aquilo gere mais voto para ele. Esse é o grave problema que a gente tem no Brasil. Porque temos um outro grave problema, que é a indústria perdendo preponderância e perdendo importância. E isso também não é algo que acontece só no Brasil. Isso foi acontecendo no mundo. Serviços, comércio, serviços, foi crescendo a sua importância no mundo inteiro nas últimas décadas. Mas no Brasil, a indústria que foi diminuindo, diminuiu mais rápido do que em outros países. Diminuiu porque o Brasil não tem uma base sólida para a indústria e também nunca teve um bom arcabouço tributário para a indústria. Bom, veio a reforma tributária, a gente sabe que a reforma tributária vai aumentar os impostos, mas de uma certa maneira vai facilitar a vida da indústria. Tanto é que se tem alguém que ficou feliz com a reforma tributária, são as indústrias. Comércio e serviços não estão felizes. Então, isso é um começo, vai ajudar um pouco a indústria, mas a indústria precisaria de uma base também do governo para auxiliar esses maiores investimentos da indústria. Isso acontece na China, isso acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam uma grana tremenda lá, por exemplo, na indústria de defesa, na indústria de guerra, e aquela grana que o governo gasta, ele acaba auxiliando uma série de empresas, uma série de indústrias a crescerem, depois se tornarem monstros. É isso que aconteceu com o Vale do Silício. Todas essas grandes empresas de internet, muitas delas foram auxiliadas por muita grana que o governo americano gastou na indústria de defesa, indústria que tinha que desenvolver a internet, tinha que desenvolver uma série de tecnologias. Então, a gente não faz isso hoje no Brasil. Seria muito interessante que o governo pudesse dar essa base. O problema é que a gente não confia no governo, a gente não confia em como que esse dinheiro vai ser gasto. A gente entende que, no final das contas, desses 300 bilhões, uma boa parte vai acabar indo para os amigos do governo, para os amigos de quem está à frente do BNDES. Aliás, o Mercadante, né, que foi do governo durante muitos anos, aí, lá no governo lá para trás, e volta hoje como o cara que está à frente do BNDES, à frente de 250 bilhões, que acho que vai ser essa grana que vai vir do BNDES, em cheques para entregar aí para um monte de indústria no Brasil. Isso é um grave problema, mas que o país precisa sim de uma política que melhore as indústrias, precisa. Precisava que o governo desse algum subsídio, precisa, mas isso tem que ser muito bem feito e eu não acredito que esse governo vai conseguir fazer isso da maneira como deveria fazer. Meu querido Wilson Pedroso, que hoje incorpora a esquerda nesta mesa de debates, em substituição ao nosso querido Felipe Monteiro, o PP. PP, você vem amanhã, né? Me falaram que você virá amanhã. Achei que hoje você tinha fugido, mas recebi a ótima notícia que teremos você terça e quinta-feira. Vamos debater a mais-valia, que você diz que é a única coisa que caracteriza o regime comunista. Estou te esperando amanhã. Mas eu queria ouvir você, Wilson Pedroso, brincadeiras à parte. No dia 12 de janeiro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do governo federal, no site oficial do governo federal, gov.br, IPEA, publicou o seguinte, abre aspas, em relação às despesas, despesa é gastar o teu dinheiro, tá? Então vamos ver como é que estão gastando o teu dinheiro. Em relação às despesas, no acumulado de 2023, o governo central teve um déficit primário de 234 bilhões de reais. Quase 240 bilhões de reais de déficit. Quer dizer que isso, 240 bilhões de reais, foi que o governo gastou a mais do que podia. Porque se você gastar mais do que você ganha, vão penhorar a tua casa, vão em cima de você, vão colocar teu nome no serviço de proteção ao crédito, vão te dar uma nota baixa no seu crédito. Você não vai conseguir tomar empréstimo, vai ter que tomar empréstimos a juros extorsivos, não é? Mas o governo gastou 234 bilhões de reais a mais. Em relação às despesas do acumulado de 2023, o governo central teve um déficit primário de 234 bilhões de reais, revertendo o superávit de 59,7 bilhões obtido no governo Bolsonaro. Ou seja, fechou 2022 o governo Bolsonaro com superávit, ou seja, gastou menos do que arrecadou, sobrou dinheiro, 60 bilhões de reais. Agora o governo fecha com 240 bilhões de déficit. Meu querido Wilson Pedroso, não precisa ser economista, como meu amigo Fernando Haddad não é, para saber que nós não conseguiremos zerar esse déficit esse ano.
O Fernando, eu primeiro fazer um registro. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu brinco que eu sou sapatênis. Só que nem o Paulo Matias fala muito isso. Paulo Matias, que é apresentador aqui, diz que é sapatênis. Nós vimos o resultado da eleição, o que deu esse negócio. Vimos o que deu esse negócio. Nem direita, nem esquerda, pra baixo. Não é direita nem esquerda, é pra baixo. Fala. Mas, Capês, deixa eu falar. O primeiro é isso. Não é crime arrecadar. O que é ruim é não entregar serviço público de qualidade. Se entregasse serviço público, como é na Suíça, com educação de qualidade, com saúde de qualidade, não teria problema. Ou seja, ele entrega uma saúde onde as pessoas têm que recorrer a plano de saúde. Entrega uma educação onde as pessoas têm que recorrer à escola privada. Mas o importante aqui é que nessa incentivo existe uma pegadinha. Por quê? Eles começam a onerar mais as indústrias, começam a onerar mais as pessoas que criam riqueza para o país e entregam com incentivo via BNDES. Só que o BNDES não está dando o dinheiro a ONU zero. O BNDES ainda vai cobrar juros da indústria para entregar esse dinheiro. Juros da indústria para entregar esse dinheiro. Ou seja, onerou, aumentou impostos e devolve com uma outra mão, onerando novamente, cobrando juros. E outra, o país precisa crescer agora. Para você tirar dinheiro do BNDES, tem um processo. Não vai ser em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. O processo é longo para você conseguir esse dinheiro junto ao BNDES. E tem diversas condições que muitas vezes as indústrias não têm, porque estão no limite, estão com processo judiciário de falência, estão com diversas coisas que não vão conseguir retirar esse dinheiro para a indústria nesse momento. Ou seja, tem que parar de onerar o país e começar a deixar esse país crescer de forma mais rápida, mais ampla. Precisamos crescer, não é no final desse ano, é agora, já em janeiro e fevereiro. Cássio Miranda, como é que chama o projeto mesmo do governo? Nova Indústria Brasil. Nova Indústria Brasil. Se puder, não der muito trabalho, eu queria colocar isso aqui. Governo lança Nova Indústria Brasil. Quer dizer, Cristiano Vilela, então, esse ano nós teremos uma nova indústria, vai reformular todo o parque industrial brasileiro, nós teremos a nova indústria aqui no Brasil. É uma indústria que vai pagar muito mais imposto com a reforma tributária, vai continuar bancando os exageros na gastança de dinheiro público e vai ter cada vez mais onerada a sua folha salarial. Esse que é a nova indústria Brasil. Vamos vetar a desoneração da folha, vamos continuar gastando dinheiro, vamos aumentar a arrecadação, vamos nos preocupar em zerar déficit público, afinal de contas esse ano é um ano eleitoral, e aí vamos falar em Nova Indústria Brasil. Desculpe, talvez eu esteja sendo um pouco azedo, mas haja hipocrisia. Olha, Capê, você está sendo extremamente coerente com a realidade. Quando a gente olha a participação da indústria na economia, por exemplo, a gente vê que a indústria brasileira, ela não é mais o que ela foi em outros tempos. Dá a impressão que o governo do PT, ele está ainda nos anos 80, tentando colocar na realidade de hoje, 2024, o mesmo quadro dos anos 80 e já não cabe mais. Então, há 40 anos atrás, a gente tinha, sim, o setor industrial como motor da economia brasileira, como o principal setor, como o setor que mais empregava, que melhor empregava, como o setor que era sinônimo de desenvolvimento. Isso acabou, isso não existe mais, nem no Brasil, nem no mundo. Hoje, no caso brasileiro especialmente, o setor de serviços, ele é bem mais importante em termos de PIB e em termos de colocação profissional. O agro, hoje em dia, já rivaliza com o setor industrial em termos de PIB. A realidade do Brasil é outra, a realidade industrial é outra. Aquela realidade que nós tínhamos de grandes fábricas no Brasil, realidade que forjou, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva como liderança no setor sindical e tudo mais, é uma realidade que não existe mais. Você não tem mais esses grandes contingentes populacionais. Hoje você vive num mundo onde o que gira mais dinheiro, o que gira a produção de uma forma geral é a tecnologia. Exatamente. E aí, nesse sentido, é muito mais inteligente
que o país invista no setor de serviços, na produção de ideias, na produção tecnológica, no conhecimento através da educação e não ficar querendo retomar na marra fábrica de carro que empregava milhares e milhares de pessoas e hoje emprega 10 vezes menos. A fábrica de produto isso, produto aquilo, que empregava tanto e hoje emprega muito menos. É essa falta de critério e essa insistência que o governo tem. Por quê? O Capês muito bem colocou sobre a questão da reforma tributária. Aí a gente pega a reforma tributária, quem essa reforma tributária penaliza? O setor de serviços, que é quem mais emprega no Brasil, que é quem mais responde pelo PIB. Ora, nós tivemos agora na MP da desoneração, no dia 28 de dezembro, no apagar das luzes. O que foi feito? Foi um dos pontos da MP, acabar com o incentivo no setor de eventos e turismo. O turismo, ele é uma fonte de riqueza extremamente importante. E o setor de eventos, de turismo, bares e restaurantes, que fazem parte da mesma cadeia, foi o setor mais prejudicado no contexto da pandemia. Ora, lá atrás, então, foi feito um programa para recuperar esse setor, para que esse setor conseguisse caminhar com as próprias pernas. E foi dado 5 anos para isso acontecer. Aí o empresário foi, se organizou, manteve emprego, começou a se organizar. A hora que a coisa começou a melhorar, o governo vai lá, não, 5 anos não, nada de 2027, vamos parar por aqui e pronto. Você vê como falta segurança jurídica no Brasil, você vê como falta prioridade, você vê que falta um senso de realidade. Agora, o que a gente vê é isso, é o país querendo gastar muito, gastar o que não tem, criando impostos à torto e direito, e quem paga a conta, como sempre, somos nós. Você colocou muito bem, Cristiano Vilela, investimento em tecnologia, uma produção mecanizada para diminuir os impactos da folha salarial, um investimento na preparação e capacitação de profissionais para poder competir com a indústria estrangeira. Hoje nós temos a principal concorrência da indústria brasileira são as importações. Agora, se você começar a adotar uma política protecionista, vai gerar o quê? Aumento de preço, aumenta a inflação. Então, é preciso tomar cuidado. Esses 300 bilhões, aí, em vez de serem utilizados, como colocou o Cristiano Vilela, para financiar um parque industrial ultrapassado, ele tem que ser usado para investir em tecnologia, preparação da capacitação profissional, para aumentar a nossa produtividade, para a nossa indústria de transformação estar à beira da extinção. Nós vendemos commodities puras, sem qualquer tipo de sofisticação. Poderíamos agregar muito valor àquilo que é exportado. E, no entanto, ficamos só com esse tipo de narrativa. Isto irrita. Irrita quando você vê que tudo não passa de um jogo de títulos, de programas, de projetos, de discussões. Não é? Vamos lá. Yanomamis. O que tem Yanomami a ver com isso? Eu quero saber como é que estão os Yanomamis. Não falaram tanto no começo do ano passado? O que foi feito? Como é que está o garimpo ilegal na Amazônia? Então, é uma narrativa após a outra. Então, ninguém gosta de ser feito de bobo.